Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do QueDoCast. Eu sou a Amanda e hoje nós vamos conversar sobre cultura organizacional e a fidelização da comunidade escolar. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, vocês já sabem, roda a vinheta. Estamos recebendo no episódio de hoje Bruno Batista, especialista em cultura organizacional e gestão escolar. Ele que vai bater um bate-papo com a gente e falar mais sobre o assunto no episódio de hoje. Olá, Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao QueDoCast. Obrigado, Amanda. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Espero que vocês gostem, né? Que fique alguma contribuição que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia dentro da escola. Com certeza. E para iniciar o nosso bate-papo, Bruno, eu acho que nada mais justo do que a gente começar, né, falando um pouquinho de o que é a cultura organizacional, né? Por que ela é tão importante? Porque a gente escuta muito sobre esse termo, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente do que se trata. É legal, porque apesar de ser uma pergunta bem simples, ela é bem difícil de responder. Então, existem alguns teóricos que trazem algumas definições mais complexas, mas assim, eu gosto de uma que traduz com muita simplicidade, que é o jeito que a gente faz as coisas. Então, a cultura organizacional é o jeito que a organização age, é o jeito que a organização pensa, ou seja, as pessoas da organização, e é o jeito com que elas se comportam. Então, trazendo assim um modelo bem simples, para que fique claro para todo mundo, é como a gente pensa e como a gente se comporta. Perfeito. E, Bruno, eu queria saber, assim, às vezes sabe o que é cultura organizacional, mas às vezes a gente não sabe se ela de fato existe dentro do âmbito empresarial, aqui no meu negócio, na minha empresa. Como é que eu sei que de fato eu tenho uma cultura organizacional ou que eu só digo que tenho e não tenho? Legal. Essa é mais fácil, viu? Por que ela é mais fácil? Porque cultura organizacional ela existe. Independente de você esteja feliz com ela ou não, ela vai existir. Por isso que a gente fala muito que o dono do negócio, o mantenedor da escola, o dono da empresa, ele precisa cuidar dessa questão da cultura, porque se ele age ou se ele não age, ela vai estar lá e aí ela pode ser exatamente o que ele não queria que fosse. Então ela pode existir tanto para positivo quanto para negativa, né? Ela existe sempre. Então você vai ver alguns comportamentos que podem ser totalmente contrários àquilo que você queria que a sua empresa tivesse. Mas como você não cuidou disso, ela vai virar uma cultura bem negativa. Entendi, perfeito. E, Bruno, a gente escuta muito falar sobre referencial estratégico, né? E aí eu fico na dúvida, e acredito que não só eu, mas também quem está assistindo a gente, o que é o referencial estratégico? Ele é similar à cultura organizacional? Existe uma diferença? Tu pode diferenciar para a gente? Posso sim. A estratégia, ela vai me dizer o caminho das coisas, né? Então, o referencial estratégico vai me dizer o caminho, como eu vou fazer. E já a cultura, ela vai exatamente me falar como eu vou me comportar fazendo. Quais são as decisões que eu tomo para fazer exatamente aquilo que aquela estratégia está desenhada. Então, o referencial estratégico, normalmente, ele se divide em 3 etapas lá. É a missão, a visão e os valores da companhia. Então, o que é essa missão, né? A missão é o porquê que eu existo. Por que eu fui fundado, né? Se falando de escola, se a minha escola não existisse naquela comunidade, que falta ela faria? Então, por que ela está ali? Qual é o real significado dela existir? Então, aí eu consigo trazer a missão. A visão é onde eu quero chegar. Então, como escola, o que eu quero fazer nos próximos anos? Né? O que eu quero entregar nos próximos anos? Que tipo de aluno eu quero formar nos próximos anos? Que professor eu quero desenvolver dentro da minha escola? Então, ele vai trazer ali uma meta futura. Vai me trazer uma questão de longo prazo. E os valores é como eu vou fazer no meu dia a dia para atingir essa visão e para cumprir a minha missão. Então, quando você tem essa questão bem clara desse referencial estratégico, você vai ter ali a cultura, que é o dia a dia. É como eu estou fazendo para que eu tenha a minha visão atingida, como eu estou fazendo para que dê sentido à minha missão, como eu estou fazendo para cumprir aqueles valores que estavam ditos na minha parede, no meu referencial estratégico. A cultura é na prática, então. A cultura é a prática. Por isso que eu disse no começo aqui que o diretor, se ele não cuidar disso, ele vai ter uma cultura ruim na escola dele. Porque é a prática do dia a dia. Mesmo que eu tenha lá um referencial estratégico, mostrando a minha visão, a minha missão, os meus valores, mas se eu não estou ali perto, dizendo como as coisas precisam ser, pelo menos no começo, né? No começo ele tem que se dedicar mais. Se ele não fizer isso no começo, ele vai começar a ter alguns comportamentos que ele não queria encontrar. Então, a cultura é como eu estou pensando e como eu estou me comportando.
Perfeito. E por que que é tão importante, trazendo para o lado educacional, que é o nosso foco aqui, né? Tá. Por que que é tão importante o gestor, né, o mantenedor de escola, ter esse referencial estratégico tão exposto, digamos assim, nas suas paredes? Tá. É legal ter exposto. E é legal ter exposto porque você está sendo transparente, você está dizendo exatamente o que você é. Você tem outro documento na escola, Amanda, que é bem legal, que é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Certo. Toda escola tem que ter. E aí, às vezes, a escola tem esse PPP, esse projeto, dentro das gavetas ali, porque é um documento que eu preciso entregar para existir. Só que o PPP, ele também é muito importante. É um tipo de documento que você tem que mostrar para o professor, você tem que mostrar para os pais, tem que mostrar para a comunidade inteira, porque é o meu projeto pedagógico. Uhum. E o referencial estratégico, a missão, a visão e os valores, também é um documento que não adianta estar ali só guardado. Quando eu coloco ele exposto, pelo menos eu me obrigo a dizer quem eu sou. E aí, obviamente, quando está ali dito, né, é mais fácil você cumprir. Agora, uma vantagem bem interessante para isso é a transparência, como eu disse aqui há pouco, né? A transparência desse documento, a transparência de todo mundo que passa vai assim, missão, minha missão é essa. A missão da escola diz isso. Então, a escola não pode se comportar diferente daquilo que está dito. A minha visão é onde eu quero chegar, né? Então, se eu estou fazendo coisas que não faz sentido nenhum para o que está na parede, alguém vai me cobrar. Então, estar exposto faz também alguém chegar e dizer assim, ó, o que eu estou fazendo aqui está de acordo com os valores, né? Então, me desculpe se você não ficou feliz com isso, mas a gente tem um combinado, está lá escrito. O que eu estou fazendo aqui é tudo em prol da minha visão, que é chegar naquele lugar. Então, justifica os meus comportamentos e mais do que isso, né? Diz como eles devem ser. Até porque às vezes não, né? É comum em alguns casos, por exemplo, a gente entra num site de alguma empresa e tem lá missão, visão e valores, mas quando vai para a prática, quando a gente vai lidar com aquela empresa, com a gestão daquela empresa, enfim, com o atendimento, a gente vê que, na verdade, não passou ali de uma filosofia, né? Não foi para a prática. E aí acaba criando um desencantamento ali, né? Aí você está sendo transparente, mas não está sendo honesto. Exato. Você está dizendo o que você é, dizendo onde você quer chegar, dizendo quais são os comportamentos, mas no final você não está fazendo. Então, isso gera um sentimento na equipe, né? A equipe sabe que aquilo ali não passa de uma fake news. É um negócio que eu estou dizendo que tem e que de fato não tem. Então, é difícil você encantar, é difícil você gerar propósito, é difícil você gerar atração tanto de colaborador quanto de aluno. Então, aí a gente fala e não faz e não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. A gente precisa levar a cultura organizacional bem a sério. E falando em cultura organizacional, que é o nosso tema, Bruno, você consegue elencar ou explicar um pouco pra gente quais são os pontos principais que formam a cultura organizacional, que eu preciso ter atenção? Eu, como gestor escolar, por exemplo. Tá. Eu acho que, primeiro, né? Lembra o que eu disse aqui há pouco. O diretor tem que estar dentro do negócio. Ele tem que estar olhando de perto. Tem que viver ali de perto, né? Ele tem que estar todo dia vigiando alguns comportamentos para garantir que está de acordo com o que ele quer. E aí existem os pressupostos. Tem aquele negócio que não está exatamente dito, mas que você sabe que acontece. Então, vou trazer aqui exemplo de escola, tá? Ótimo. Você imagina que eu tenho uma escola que eu falo que o aluno está na centralidade. Então, eu estou lá no meu referencial, eu digo que na minha escola o aluno é o centro da coisa, né? O aluno está no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu digo isso, eu preciso ter na minha prática coisas que mostrem esse aluno no centro, né? Que comprovem isso. Então, não adianta eu dizer que o aluno está no centro se eu tenho uma aula de 50 minutos que o professor fala do minuto 1 ao minuto 50. Então, no minuto 1 ao minuto 50, quem está no centro, quem está no destaque é o professor, não é o aluno. Então, essas coisas que são pressupostos, que já estão sendo ditas, né? Ou estão escritas, ou foi muito falado dentro de uma escola, eu preciso ter um comportamento que fale sobre isso. E aí, o que é que acontece? Eu vou lá para a sala de aula. A sala de aula vai me mostrar o quê? É os artefatos, é aquilo que está visível. Então, quando o pai chega e ele lê, o aluno está no centro aqui na minha escola, né? O aluno está no centro do processo de aprendizagem. E ele visita ali a sala de aula e vê, e acompanha uma aula que só um professor fala, que os alunos estão enfileirados, né? E escrevendo loucamente ali o que o professor está falando, ou então o que o professor está copiando, naquele negócio de, quando chegar bem ali eu vou apagar, copia rápido. Quando o pai percebe isso, ele está dizendo assim, cara, os meus artefatos não estão de acordo com o que está sendo dito ali na minha cultura. E aí, obviamente, o comportamento vai falar disso, né? Então, qual seria o comportamento ideal? É a participação do aluno, é uma sala de aula invertida, né? O aluno começa trazendo ali uma discussão,
e aí o aluno vem para a pauta, o professor provoca a discussão entre alunos, bota 2 alunos para conversarem sobre aquele tema. Então, olha o que está escrito na parede, olha o que são meus pressupostos ali, Sim. e olha de fato isso acontecendo, visível para o aluno, né? Ah, Bruno, isso aqui é um negócio de uma escola mais inovadora. Ok, vamos pegar para uma tradicional, bem mais tradicional, uma escola que olha para resultado. Está lá nos meus valores também, que aqui na minha escola os resultados são importantes, eu quero gerar aprovação, tal, e está tudo bem, não é problema. Agora, eu vou ter pai que vai querer isso, eu vou ter pai que isso não vai ser tão importante. Então, mas se eu sou uma escola que foca em resultado, eu preciso comunicar, ser transparente que eu sou essa escola. E onde é isso aí? E onde é que eu vou ver isso, né? Onde é que eu vou ver esses artefatos? Talvez um quadro de honra. Quando o pai entende que está lá no referencial, que eu tenho uma escola de resultado, ele entra na escola e vê um quadro de honra, ele diz, opa, o que está sendo dito é de fato o que acontece aqui. Então, a gente precisa estar com esses cuidados. São os valores, são os pressupostos e aquilo que é visível, os artefatos, né? Perfeito. E a minha próxima pergunta, eu acho que é muito do que você vem dizendo também, que é por que a cultura organizacional ela é tão importante para a sustentabilidade da escola? E eu acho que vai muito de encontro, né, com o que você está falando, porque eu falo que faço uma coisa e eu provo ali dentro na minha cultura para a comunidade escolar como um todo. Mas voltando para dentro do ambiente escolar, eu acho que isso é muito importante também para o meu time de colaboradores, né? Eles entenderem a cultura para que eles também vivam e sejam parte dessa cultura para o time externo, que são os pais, os responsáveis financeiros, os alunos. Ela é importante para todo mundo, assim. Você imagina que eu vou fazer uma contratação de um professor. Infelizmente, a escola contrata professor na maioria das vezes, isso não é regra, né? Tem escola que já conseguiu organizar isso, mas é quando ela sente falta de algum, né? As aulas vão começar segunda-feira e eu não achei o professor de inglês, que é um ser humano raro, assim, né? É uma peça cara aqui no negócio de escola, professor de inglês. Então, vão todo mundo procurar aqui o professor de inglês e aí abre o processo seletivo e aparece ali 1 ou 2, e naquele 1 ou 2 ela tem que tomar uma decisão, e aí o cara diz que pode, aí ela vai depois olhar a carga horária, se vai encaixar com o horário do professor, que é uma dor de cabeça ser coordenador de escola, viu? Ele tem que encaixar o horário lá daquele profissional que ele encontrou e gostou. Então, tu imagina que ele encontra um profissional que na conversa teve uma boa conversa, na hora de dar uma aula prática, quando consegue tempo para isso, né? O cara dá uma boa aula prática, aí ele vai lá e diz assim, meu Deus do céu, tem um horário aqui na terça-feira, o segundo, o terceiro, o quarto tempo, e na quinta-feira, o sexto, o sétimo tempo. Tomara que esse professor encaixe nisso aqui. Imagina, a aula vai começar segunda-feira, não dá para mudar tudo, né? Sim. Aí ele chega e diz assim, qual é a tua disponibilidade? Não, eu tenho terça-feira de manhã e quarta-feira também. Aí diz, caramba, parece que o negócio aqui encaixou, é tudo que eu quero. Ele não vai parar para... depois que tudo isso deu certo, para mostrar o PPP. Ele não vai parar para mostrar o referencial estratégico. Ele não vai parar para mostrar como é a cultura da escola. Então, esse detalhe vai fazer com que esse professor possivelmente tenha um comportamento que não era o comportamento que eu queria que ele tivesse. E eu não posso cobrar dele depois, porque eu não alinhei isso com ele, né? Sim. Então, a importância disso para o professor é para ele saber como ele vai se comportar. Lembra do exemplo que eu dei do aluno no centro? Se o aluno está no centro, o meu comportamento, no meu planejamento de aula, não precisa ninguém estar me dizendo. Porque eu já entendi na hora da contratação, ou na hora que eu conversei com os meus colegas, que o aluno está no centro. Então, no meu planejamento, eu vou ter que criar uma metodologia que o aluno esteja no centro. Outra coisa que o pessoal fala muito, a autonomia, né? Muitas escolas desenvolvem, ainda bem que tentam desenvolver e desenvolvem a autonomia do aluno. Mas para eu desenvolver a autonomia do aluno, eu preciso ter ali um conhecimento, eu preciso ter algumas práticas para isso. Então, se o professor entende que naquela escola que ele está sendo contratado, a autonomia é um negócio legal, é um negócio que é importante, que é um pressuposto, que é uma premissa para aquela escola, na hora que ele for fazer o planejamento dele, ele vai entender que aquilo ali vai ter que estar no planejamento dele. Como eu vou desenvolver isso? E o pai, quando chegar em casa, ele também vai entender. Ele vai dizer assim, poxa, como é que pode? Na minha época, o professor dava aula depois que vocês iam estudar. Agora o aluno estuda na frente. Que negócio meio doido isso aqui, né? Mas o pai precisa conhecer que na minha escola o aluno é o centro do negócio. O pai precisa entender que na minha escola eu tenho metodologias ativas. Então, quando eu comunico isso, quando eu sou transparente com isso, quando o menino chega, pai, o professor disse que eu tinha que ler esse capítulo aqui antes. O pai, opa, era aquilo mesmo que eles estavam dizendo que ia acontecer, né? O aluno como destaque do negócio, o aluno criando autonomia para uma cultura de estudo, né? Então, olha as coisas que foram ditas no começo, que no decorrer do ano vão fazendo sentido na cabeça da família. Não fica aquele negócio de, a escola está enrolando.
a escola faltou foi professor ou foi meu filho? Por isso que ele mandou você ficar estudando. Uhum. Então você dá sentido para as coisas, né? Perfeito. E você falando de o gestor escolar ter que contratar ali um professor de inglês, foi o nosso exemplo utilizado, né? Que muitas vezes isso demanda tempo e às vezes urgência. E fora isso, existem milhões de outras coisas que o gestor escolar precisa dar atenção durante todo esse processo, além das contratações, criar o calendário de aula, a inadimplência, o relacionamento com os pais. São 1000 coisas ali que ele acaba deixando de lado alguns pontos que a gente acha importante, como, por exemplo, apresentar a cultura organizacional da escola pro professor, pro colaborador, seja ele quem for, né? E aí entra muito a QEDU nesse ponto também, né? Porque quando uma escola ela é parceira da QEDU, ela consegue ter mais respiro, porque algumas burocracias que estão ali na agenda daquele gestor estão sendo feitas pela QEDU, estão sendo devidamente organizadas, como a inadimplência e tudo mais, e ele consegue focar em outras áreas. E a gente fala muito nisso, né? Que ele tem mais tempo para focar no que importa, que é a gestão educacional. E eu acho que a cultura organizacional entra muito nesse ponto, né? Porque ele consegue focar nisso, ao invés de estar pensando no pai que não paga uma mensalidade, no pai que ele não conseguiu fazer uma reunião ainda, por que não paga uma mensalidade? É legal, porque existem coisas que a escola, que o diretor ele pode deixar de ter na mão. Porque primeiro ele precisa construir uma equipe forte, né? Sim. O gestor ele precisa entender que ele pode sair de férias, que o negócio não vai capotar. Então, ele tem que ter essa tranquilidade. Então, o dia a dia dele, ele tem que trabalhar em cima disso, né? Mas vamos lá, tem coisas que ele tem que soltar a mão, porque não é... O gasto de energia que ele vai ter para entender é muito maior. Então, vamos lá, o cara é professor de inglês, né? Vamos pegar aqui o de Continuar inglês. no Vamos nosso continuar exemplo, no de inglês, que ele foi contratado para essa escola, depois ele ganhou muito dinheiro e comprou uma escola, né? Então, vamos supor que ele virou um diretor de escola. Qual é a maior habilidade dele? Ensinar. Ensinar. E o que ele entende é de ensino, né? O que ele entende é de sala de aula. Ele está lá no chão, né, da sala de aula todo dia. Ele sabe como é tratar com o pai, ele sabe como é tratar com o aluno, ele sabe como é que o professor tem que fazer para dar uma boa aula. Então, ele olha para o lado, ele tem lá um monte de cálculo para ele fazer, um monte de cobrança para ele fazer, um monte de pai ali querendo negociar com ele. É a habilidade dele? Não. Ele não pode ficar gastando energia, porque até ele conseguir entender esse negócio, o tanto de energia que ele gastou, ele podia ter gasto a metade dessa energia e feito um negócio muito melhor olhando para o lado pedagógico. Então, isso aqui é um negócio que ele pode abrir mão, né? E ainda mais com uma empresa como a QEDU que está ali querendo organizar, pedindo para ele, diretor, deixa de gastar energia nisso aqui, me dá aqui que eu cuido disso aqui para ti, né? Então, cuida de outras coisas que isso aqui deixa comigo. Então, quando ele olha para esse negócio, ele diz, cara, cuida disso aqui para mim, que eu vou olhar para o que eu sei. E tem outra coisa que ele não pode abrir mão, que é a cultura. Exato. Ele não pode abrir mão, ele tem que estar lá toda hora, ele tem que estar lá todo dia acompanhando, ele tem que estar conversando com o aluno, conversando com o pai, conversando com o professor, com a secretária, né, com a administrativa, ele tem que estar ali perto. Então, coisas que ele pode abrir mão, ele tem que abrir. Porque se ele for inventar de centralizar tudo na mão dele, uma hora ele não vai conseguir deixar esses pratos rodando aqui. Vai ficar pesado, né? E se vai ficar pesado, ele não consegue nem deslocar. O risco que ele corre maior é afundar. Nunca dá para ser 50%, 50%, né? E nem a balança, pois é, a balança ali uma hora pesa, e aí ele deixa de focar no que realmente importa. E aí a QEDU vem para dar esse suspiro, né? Esse respiro, no caso. Tu imagina aí, voltando para o nosso comecinho, quando a gente falou do porquê que ela existe, né? Uhum. Ela existe não é para ter controle financeiro. Ela não foi por isso que ele criou, que ele imaginou a escola. Com certeza. Ele criou e imaginou a escola porque ele queria mudar uma prática de ensino, ele queria mudar a realidade das crianças, né? Ele queria olhar para várias outras coisas. Então, isso aqui do lado financeiro, que também é muito importante, ele também não pode colocar na mão de qualquer pessoa, né? Ele tem que colocar numa empresa com credibilidade. Então, ele vai lá e diz assim, Kedu, cuida disso aqui. Porque isso aqui, esse outro bolo aqui, que era o porquê que eu sonhei escola, eu vou ter que me dedicar tempo a isso, né? É por isso que existe essa parceria importante. Isso, e você usou a palavra sonhei, e é exatamente isso. A gente escuta muito dos gestores educacionais que a escola deles geralmente surge de um sonho de um pai que ele deu continuidade, do sonho de um professor que queria ter a sua própria escola. Então, nada mais justo do que ele trabalhar esse sonho, né? Porque sonho é importante, e principalmente quando ele vira realidade. Exato, ele precisa exatamente focar no porquê que ele quis fazer o negócio. Foi assim, porque eu tenho aqui meus filhos, meus sobrinhos, não sei o quê, uma comunidade de amigos, vamos começar uma escola de educação infantil, né? Ou então ele era professor de cursinho, vamos montar aqui um cursinho, ou ele vai subindo ou ele vai descendo, mas tudo isso foi um sonho. E de novo, né? Um sonho baseado numa questão pedagógica. Então, normalmente é baseado nisso.
Perfeito. E Bruno, fala pra gente quais são os valores, né, que você enxerga assim que são importantes serem desenvolvidos pelas escolas, né, pela comunidade escolar e que devem ser mostrados, né, digamos assim, para toda a comunidade. Aí a gente precisa fazer algumas perguntas, né? O que é que você quer desenvolver? O que é legal? Então, o que é que hoje é importante? Hoje é importante mostrar para aquele pai, para aquele aluno, que eu quero olhar para o futuro, que eu sou uma escola inovadora, que eu sou uma escola em transformação. Então, para isso, não é que eu vou ter que investir pesado em tecnologia, mas eu vou investir pesado no meu aluno, que é um aluno que ele não é rígido, é um aluno que ele consegue lidar com situações problemáticas, é um aluno que consegue resolver algumas situações problema, né? É um aluno que ele vai conseguir desenvolver a autonomia, é um aluno que vai conhecer as regras, é um aluno que entende que não basta fazer sempre a mesma coisa certa, porque não é garantia de sucesso lá na frente, ele tem que estar acompanhando as coisas, né? Tem que estar acompanhando a evolução. Isso eu falo do aluno, mas olha o professor. O professor ele não pode manter as mesmas práticas, então depende do que eu quero desenvolver. Normalmente, o que é que a gente encontra muito na escola, né? Esse ponto da autonomia é um ponto que a gente encontra muito. E aí, ele vai olhar para o quê? Ele vai olhar lá para a educação infantil na escola dele. Lá na educação infantil, como é que eu desenvolvo a autonomia? Lá no infantil 3, na hora que o aluno chega, né, vai fazer aquele acolhimento, é o momento da roda, que o pai entra para deixar a criança na sala, ou deixar a criança ali próximo à sala, que ele vê lá um quadro de rotina, tem lá, bem grande, quadro de rotina. Todo mundo faz educação infantil já viu lá que tem um quadro de rotina. É acolhimento, é a hora da leitura, não sei o quê, né, tem algumas atividades. Aí o pai olha para aquilo e isso é legal, né? Meu filho está fazendo esse negócio. Mas para que serve aquele quadro de rotina? Serve para ser o primeiro contato dentro da escola de regra. Então ele sabe que naquele dia ele tem várias regras para cumprir, né? De tal hora a tal hora vai fazer isso. Depois, antes do lanche, vai o quê? Lavar as mãos. Aí faz fila para lavar as mãos. Então tudo isso é um negócio que acontece em praticamente todas as escolas. Por quê? Porque é um início do contato com as regras. Esse aluno ele vai passar por uma fase de heteronomia, que é o conhecimento da regra. Depois da heteronomia, ele vai para a autonomia, que aí é onde ele pega a regra e ele começa a ter autonomia para desenvolver coisas a partir daquela regra. Então, quando eu digo que é um elemento importante para estar nos valores, né, o desenvolvimento de autonomia desses alunos. Sim. Então, quando eu digo isso, a minha escola inteira ela começa a respirar essas coisas. Ela começa a entender as práticas que precisam ter para desenvolver autonomia. Então, é um valor importante. Outro valor importante que a gente colocou aqui, a centralidade do aluno. Então, as empresas, elas falam do cliente no centro, Sim. né? O cliente precisa estar no centro. Não é simplesmente que o cliente tem razão com tudo, mas ele tem que estar no centro das minhas decisões. Sim. Então, quando eu coloco lá que o meu aluno está no centro, a minha decisão, ela é olhando para o aluno. A minha decisão estratégica, ela precisa assim, como é que o meu aluno vai aprender mais quando eu fizer isso? Por que eu vou fazer uma feira de ciências e não um sarau de literatura? Então, ela vai perceber no aluno dela qual a maior dificuldade. É em ciências ou é em literatura? Ou vou fazer uma feira matemática ou vou fazer alguma coisa de robótica? Olhando para as dores do aluno, né? O que é que o meu aluno está no centro. Então, eu ter lá como valor centralidade do aluno, por exemplo, é um negócio muito forte. Porque vai direcionar muito das minhas decisões na minha escola, os meus eventos da minha escola. Então, eu tenho a autonomia, a centralidade do aluno, a ética, né? A ética no comportamento, tanto do aluno, como do professor, como do colaborador, como com os pais. O respeito, porque muitas vezes o pai, né? Ele pode chegar querendo gritar, querendo desrespeitar alguém. Aí você mostra um comportamento respeitoso. Sim. Desde a sala de aula. Então, o pai, como ele sabe que aquela escola valoriza isso, que o professor é respeitoso, que o fiscal é respeitoso, né? Que alguém lá do corredor é respeitoso, que o diretor, o coordenador, ele se intimida, ele sabe que é um ambiente de respeito, né? Um ambiente diferente, que ele precisa entender, chegar e ouvir, porque ele sabe que a escola é preocupada com as coisas certas. Então, isso tudo vai mudando, né? O comportamento da comunidade como um todo. Então, são valores importantes para estarem ali. Aí, como eu disse, pergunta o que você quer. Porque se você é uma escola de resultado, você tem que ter lá nos seus valores, né? Que você busca o resultado, o aprendizado, mas também o resultado, as aprovações, né? Então, aí você vai ter lá na sua escola, como eu falei, né? Um quadro de honra, um banner falando de algum primeiro lugar ou alguma conquista daqueles alunos.
Então, vai depender do porquê que você existiu, né? Do porquê que você foi criado e onde você quer chegar, aí você vai extrair os valores disso. Vai da particularidade de cada escola, né? Vai. E aí volta muito o que você falou no começo, da importância do gestor estar ali presente nisso, porque para ele decidir isso, ele precisa viver e entender e estar presente em todas as decisões e toda a dinâmica escolar. Isso. Então, a gente pode perceber que até agora, né, durante todo esse bate-papo, a gente conversa e volta nesse ponto, né, que é a importância da presença do gestor dentro da comunidade escolar para entender a dinâmica como um todo. Vai ter coisas que você não precisaria nem perguntar tanto, mas você pensa comigo, qual é o bem mais precioso da família? É o filho. Com certeza. Né? A criança, que no caso vai ser o aluno. Então, olha só a responsabilidade da escola, né? Você vai estar durante um turno ou 2 turnos, né? Depende ali se for integral, cuidando da figura do bem mais precioso daquele pai e daquela mãe. Então, olha coisas que você pode tirar daí. O que é que o pai e a mãe precisa ver numa escola para que ele possa entregar para mim o bem mais precioso dele? Eu disse, cara, eu preciso ter uma escola segura. Tem que confiar, né? Eu vou matricular minha filha, eu vou precisar ver se aquela escola minimamente tem um sistema de segurança mesmo, segurança, porque hoje, infelizmente, a gente vê algumas loucuras aí acontecendo. Sim. Então, eu preciso saber que eu deixei meu filho lá e ele não vai sair com qualquer pessoa, que ele não vai conseguir sair sozinho, né? Que não vai acontecer alguma coisa. Então, a segurança precisa ser comunicada, tem que estar transparente. Tem que estar transparente. Outra coisa, o pai, quando vai matricular um filho, ele diz assim, cara, eu vou matricular meu filho aqui com 2 anos, infantil 2, né? Ou maternal, depende do lugar que vai mudar um pouquinho o nome, mas eu vou matricular meu filho com 2 anos na escola. O pai não gosta de ficar mudando de escola. Então, ele precisa entender até onde aquela escola vai entregar, até onde aquela escola vai. Então, a escola precisa dizer, ó, eu tenho uma visão aqui comunicada para os próximos 5 anos. Então, o pai ele tem uma tranquilidade que daqui a 5 anos o filho dele vai estar naquela escola e vai estar acontecendo tal coisa. Sim. Então, imagina que a escola vai do infantil 2 à 3ª série do ensino médio. Então, o cara vai passar mais de 10 anos dentro da escola. Então, é importante eu dizer o que é que vai ser da minha escola nos próximos 10 anos. Porque quando eu entendo que nos próximos 10 anos a minha escola vai estar naquele lugar, o pai vai dizer assim, é lá que eu quero que meu filho esteja também. Então, olha a importância disso na comunicação, né, com a família. Então, onde é que eu vou estar nos próximos 10 anos? Vou estar ali, vou ter desenvolvido tal coisa, eu vou ter cuidado de tais elementos. Então, o pai vai dizer assim, eu quero que meu filho fique aqui. Então, é importante a gente construir isso no dia a dia da escola. Eu preciso estar focado exatamente nessas coisas. Perfeito. Até porque se eu mudo com muita frequência, por exemplo, o que eu quero transmitir, seja um valor, uma visão, eu acredito que ela possa se atualizar, né, ao decorrer dos anos, ao decorrer do período, mas se eu mudo isso com muita frequência, eu causo uma instabilidade, né, e não passo uma confiança que, poxa, a escola me comunicava isso, agora já é isso, eu matriculei meu filho, ela me dizia que seria uma escola assim, mas no meio do ano ela já tá me comunicando outra coisa. Gera um ruído aí na comunicação com os pais, né? Total, gera uma insegurança, uma instabilidade. Só cuidado para dizer que você não vai mudar, você não é inflexível, né? Mas eu não estou falando de mudança de clima organizacional, estou falando de cultura. Clima muda mais rápido. Sim. Clima você faz uma campanha ali, as coisas já demonstram alguma alteração. Mas a cultura não, a cultura lembra que é minha forma de pensar e de agir. Então eu tenho que ter uma mudança de comportamento de muita gente para que a cultura vá sendo alterada. Agora, cuidado para que esse conceito de que a cultura não é uma coisa que muda muito, né? Gerar em você uma inflexibilidade. Porque você pode ter boas ideias. E as boas ideias, elas precisam ser colocadas em prática. Sim, a gente se atualiza, né, com o tempo também. Não quer dizer que você precisa ser o primeiro a colocar em prática, né? Tipo, a Amazon ela não foi o primeiro e-commerce do mundo, mas hoje é a maior. A Apple não foi a primeira produtora de celular, de telefonia móvel, mas hoje é uma das maiores ou a maior. Então, você imagina que eu tenho ali a consistência das minhas ideias. A ideia boa, a ideia que de fato vê o aluno como na centralidade, ela precisa ser discutida, ela precisa ser colocada, e se eu precisar mudar comportamentos para que eu atinja isso, que bom que eu mude, né? Espero que você mude, porque é importante de fato que você se atualize. Antes a escola, por exemplo, não tinha um documento normativo com a BNCC. A BNCC chegou e algumas práticas tiveram que mudar.
Não dá para você simplesmente chegar no quadro e colocar o teorema de Pitágoras e, menino, decore isso aí que vai estar na prova. Eu tenho que fazer ele entender como chega nisso aqui. Né? Como se construiu esse negócio, né? Qual foi o raciocínio utilizado. A escola precisa continuar valorizando esse ponto, o raciocínio usado para chegar naquela fórmula, por exemplo. Então, a BNCC ela trouxe algumas orientações. Ela trouxe a importância de desenvolver o raciocínio lógico-matemático, o raciocínio geográfico. Então, não é mais uma aula só de conceito, né? Não é uma aula só que eu chego lá e digo assim, o que é o êxodo rural? Aí o pessoal responde, êxodo rural. Se eu perguntar para a tia, tu vai saber dizer o que é o êxodo rural? Eu acho melhor não perguntar, Bruno. Tá. Mas ela é uma resposta que é bem comum em todo canto. O pessoal diz assim, ó, êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Todo mundo fala quase a mesma coisa, com o mesmo balançar de cabeça. Eu decorei isso para minha prova, gente, eu juro. Não, isso é comum, porque a prova era isso, era conceitual. Aí você chega e diz assim, cara, você precisa desenvolver um raciocínio geográfico. Literalmente decorava para aplicar ali numa avaliação e depois a pessoa esquecia, porque não aprendeu, né? Não enfatizou isso. E estava errado? Não estava. Era o que era pedido na época, era o comportamento das escolas na época. Só que as escolas, elas foram entendendo. Por quê? Ela foi entendendo porque ela observou o mercado. Não é porque o concorrente dela fez, não é isso. Porque o meu jogo não é o jogo do concorrente, o meu jogo é o meu jogo, né? Sim. Eu vou olhar para o meu cliente, eu vou olhar para o meu aluno e vou olhar para os comportamentos dos meus alunos. Antes, o que é esperado do aluno? Era estabilidade. Hoje, o que é que a gente espera dele? É a imprevisibilidade, é a mudança de comportamento. O aluno, ele é desse jeito. Então, se o aluno é desse jeito, eu não vou poder amarrá-lo só em conceito. Eu tenho que trazer o conceito. Beleza, porque é importante eu ter o conceito. É importante eu saber que é a saída do homem do campo para a cidade. Agora, o que é que eu faço com essa informação? Sim. Isso muda o comportamento do professor. Porque o professor ele não vai só escrever lá, sair do homem do campo para a cidade. Ele vai dizer assim, vocês têm caso de êxodo rural na família? Aí o cara assim, não sei, tua mãe nasceu onde? Não, nasceu aqui mesmo na cidade. E teu pai também? E teus avós? Ih, meus avós vieram do interior, olha aí. O porquê que eles vieram? Aí tu já tem as causas do êxodo rural. O que foi que aconteceu quando eles chegaram aqui? Já tem as consequências do êxodo rural. Então, olha o aluno discutindo aqui, né? Provocando a mudança e provocando um novo aprendizado. Então, não vamos achar que porque a cultura não muda, ou a cultura não é mutável tão fácil quanto o clima, Sim. que ela precisa ser rígida. Então, observa o mercado, observa os comportamentos do teu cliente, observa o que está sendo dito, observa as normativas que surgem, como foi o caso da BNCC, como foi o caso do Enem, né? As normativas que surgiram. Sim. E se adapta a isso, né? E tenta fazer a adaptação. Não é uma revolução, é uma transição, vai fazendo transição. Vai mudando o teu aluno, vai mudando o perfil do teu professor e tu vai conseguindo aí ter um crescimento, um desenvolvimento na tua escola. Perfeito. E em pouco tempo nós tivemos uma aula, aprendemos sobre êxodo rural de forma didática e que eu acho que ninguém vai mais esquecer, né? Eu espero, viu? Que vai cair na prova essa pergunta. Eu não esqueço mais. Bruno, você como especialista, né, como eu te apresentei aqui, especialista em cultura organizacional, quais são as principais dificuldades que você enxerga das escolas? Eu estou trazendo muito para o lado das escolas, né? Porque é o nosso foco aqui, é o nosso principal público, das escolas aplicarem a cultura organizacional. Os principais desafios, digamos assim, que os gestores enfrentam ao aplicar uma cultura organizacional dentro da instituição de ensino. Tá, essa voltou para aquela caixa de perguntas difíceis, tá? Mas assim, eu acho que todo diretor gostaria de ter uma cultura boa. Né? Não dá para imaginar um diretor que queira uma cultura ruim no negócio dele, né? Como qualquer outro negócio, qualquer outra empresa, ele vai querer uma cultura boa. Então, o que é que precisa para que essa cultura seja boa? Quais são os pontos que ele precisa fazer ou que dificuldade eles vão encontrar, né? Acho que o tempo é um negócio que é valioso dentro de uma escola. O tempo do mantenedor é super valioso dentro de uma escola. Então, o tempo que ele vai ter para cuidar disso é um dos elementos que pode fazer com que não tenha sucesso na cultura, nasça uma cultura ruim, ou um elemento que vai dizer assim, me dediquei a isso, eu fiz uma cultura boa. Então o tempo para isso. A outra coisa é entender a importância disso. O que eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades é assim, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito ter uma cultura boa, mas eu não sei exatamente o que é e por quê. Eu só escuto o que é bom, porque todo mundo está falando que esse negócio é bom. Mas por que é bom, né? Nem sei por onde começar. Nem sei por onde começar. Então,
Começa fazendo o teu rascunho, começa lá pelo teu referencial. Começa pensando assim, mas por que mesmo que eu fiz esse negócio aqui, né? Começa pensando nisso e começa, depois que tu pensar nisso, fala um negócio que é importantíssimo. Comunica, sabe? Fala. Ah, mas eu já falei, fala de novo. Há poucos dias tu não tinha nem escrito. Agora que tu escreveu, fala que talvez tenha coisa nova. Depois pergunta para o teu time lá quais são os comportamentos que eles acham que devem existir para que eu tenha isso. E olhe para mim também como fundador, né, como mantenedor, quais são os meus comportamentos que vocês acham que são importantes para esse negócio. E aí tu já está escrevendo a partir disso os valores, né? Tu começa a colocar os valores a partir desse negócio. Aí tu já tem a missão, tu já tem os valores, aí tu vai dizer assim, onde é que eu quero chegar com essa escola? O que é que eu quero atingir? Quem eu quero atingir? Aí tu começa a desenhar essa visão. Então, olha, às vezes é gastar tempo, às vezes é o diretor colocar isso como prioridade, às vezes é conhecer a importância disso e saber que resultados isso vai me trazer. Então, para mim, as maiores dificuldades estão nesse campo, o campo do tempo e o campo do conhecimento, da dedicação para esse negócio acontecer. E Bruno, a gente falou muito no começo, né, quando eu fui te apresentar e tudo mais, como é que a cultura organizacional ela pode impactar na satisfação dos meus colaboradores e na fidelização, né, dos responsáveis financeiros, enfim, da comunidade escolar. Como é que o gestor, o líder escolar, consegue colocar em prática uma cultura organizacional que, de fato, ela vá fazer com que eu tenha uma maior satisfação dos meus colaboradores que estão ali na ponta comigo, fazendo parte dessa cultura, e que, de fato, engaje, né, a minha comunidade escolar, que eu fidelize, de fato, a minha comunidade, os responsáveis financeiros, os pais, os alunos, que também fazem parte dessa comunidade, também precisam, né, ter muito ponto de atenção para eles. O que é que faz a gente tomar uma decisão do lugar que a gente quer ficar, né? É se aquele lugar tem alguma conexão comigo. Se aquele lugar ele tem os mesmos propósitos que os meus. Então, às vezes você está numa entrevista de emprego e o cara te faz uma proposta de salário menor do que o outro te fez há 2 dias. Aí tu vai assim, o que é que esses 2 salários eles me confortam, né? Assim, eles me atendem. Um é maior do que o outro, mas os 2, as minhas necessidades básicas estão ok. O que é que ele vai olhar depois? Ele vai olhar depois para o propósito, né? É Maslow aqui, né? Então, o cara entendeu que financeiramente ele vai estar sustentável, mas ele precisa ver agora o propósito. Se aquilo ali é um lugar bom de se trabalhar. Ninguém quer trabalhar num ambiente de fofoca. Um ambiente de fofoca é destrutivo. Ninguém quer trabalhar num ambiente de mentira. Ninguém quer trabalhar num ambiente de agenda oculta. Tipo assim, o que é que estão falando ali, né? Ixi, será que vão me demitir? Eita, será que estão inventando alguma coisa sobre mim? Eita, o que é que está acontecendo aqui? Por que estão com essa cara? Por que aquela pessoa passou e não falou comigo, né? Então você começa a ter ali um monte de suposições, você começa a ter um monte de coisa na sua cabeça desnecessária, porque a cultura ficou uma cultura ruim. Então a cultura de transparência, a cultura de verdade, a cultura de respeito, a cultura da ética, essa cultura é uma cultura que gera propósito, gera vontade de estar, gera um clima bom. E é uma cultura do porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu valorizo o ensino. Então, olha só o meu propósito de ensinar como professor. Essa escola, ela não quer simplesmente passar aluno, eu tenho um monte de aluno dentro de uma sala de aula. Ela quer gerar aprendizado. Então, se eu sou professor, eu digo, isso aqui me encanta. Eu não quero aqui ter só uma fábrica, né, de alunos saindo Sim. aqui. Então, isso aqui me encanta. Eu quero ter ali um ambiente que eu possa dizer assim, diretor, por que a gente usa farda aqui? Aí o diretor assim, você usa farda aqui, por isso, por conseguir comunicar, explicar. Então, é um ambiente que você tem ali a transparência e a explicação, a comunicação acontecendo. Então, quando você consegue trazer isso para o seu colaborador, assim, esse é um ambiente de felicidade. Esse é um ambiente que eu quero estar. Esse é um ambiente de inovação, mas também é um ambiente de estabilidade. Esse é um ambiente que é um ambiente de aprendizado. Existe a cultura do aprendizado. A cultura do aprendizado, ele tem sim, obviamente, a importância do resultado, porque a execução ela é muito importante. Não dá para eu ter só sonho, não dá para eu ter só inovação. Eu tenho que também ser bom em execução. Então, eu tenho que ter lá a execução, mas eu também tenho que ter um incentivo para aprender. Na minha escola, eu tenho uma campanha aqui de leitura, eu tenho um momento de formação para os professores. A minha escola valoriza o professor que estuda. A minha escola valoriza boas ideias. A minha escola valoriza o professor que é questionador ou ele acha que esse cara é reclamador? Uhum. Então, essas coisas que a cultura vai dizer é o que vai trazer uma satisfação no colaborador.
e o diretor ele sabe bem disso, ele não se engana. O professor, ele atrai aluno como ele repele aluno. Na educação infantil, ainda mais. Educação infantil, a professora de educação infantil, que para mim deveria ser, professor de ensino médio vai ficar chateado comigo aqui, mas para mim deveria ser o maior salário dentro de uma escola, é aquela professora que é responsável por trazer as regras, por iniciar a autonomia, iniciar o letramento, né? E aquela professora da educação infantil, que ela acaba sendo muito marcante na vida do aluno, porque ela passa por fases importantíssimas, ela precisa estar feliz, ela tem que estar satisfeita, porque ela também conversa com o pai na porta da sala de aula muitas vezes. Imagina, a professora satisfeita, ela vai receber o filho lá com aquele sorrisão, falando o que vai acontecer hoje, contando um pouquinho sobre como foi o dia daquela criança no dia anterior, né? Falando para a mãe que ela melhorou, que aquela criança melhorou, falando para a mãe que ela teve sua filha ontem recaiu um pouquinho, mãe, deu uma mordida, não sei o quê. Conversa com ela. Então, isso tudo é uma relação que precisa ter satisfação. Então, quando o colaborador está satisfeito, é óbvio que eu vou ter ali um engajamento maior, inclusive na campanha de retenção. Né? Porque as escolas elas se preocupam muito na captação, mas na campanha de retenção, a professora da educação infantil ela é fundamental. Não só da educação infantil, né? Eu falei aqui dela porque para mim ela deveria ser bem reconhecida. Mas se você chega no ensino médio, às vezes você está lá, o professor dando aula, e ele percebe um aluno e outro falando assim, ano que vem eu vou sair da escola. Quando esse professor está feliz, quando ele entende que aquela escola tem um propósito certo, e os valores, por exemplo, como o senso de dono, é um negócio que é muito falado naquela escola, ele se sente dono daquela instituição também, se ele escuta um comentário desse, o que ele faz? Chega na coordenação e fala, o Bruno e a Amanda estão dizendo ali que vão mudar de escola no que vem. Acho que é importante a gente já chamar eles, conversar um pouquinho, ver com os pais o que está acontecendo e talvez tentar criar ali um plano de retenção para esses meninos, né? Entender se de fato a gente está falhando. E vamos aprender com isso, né? Vamos entender o que é que eles viram na outra escola que pode ser um atrativo. Se é um problema com algum professor, se é um problema no parque, se é um problema na fila da cantina, que eles estão chateados porque a cantina só tem fritura e a fila é enorme. Sei lá, vamos conversar com eles. Então, o professor, quando ele tem esse senso de dono e é feliz naquele espaço, ele não vai simplesmente ouvir que os alunos vão sair e vão ignorar. E vai ignorar. Ele vai tratar, ele vai conversar com o coordenador, ele vai tentar entender o porquê daquela saída. Porque basta esses dois alunos, se eles forem influentes, e se os pais tiverem grupo de WhatsApp, porque hoje é difícil não ter, eles não saem só os dois, não. Eles saem os dois, aí cada um leva mais um colega, que leva mais um colega, que leva mais um colega. Eu já vi escola perder turma por conta de grupo de WhatsApp e deve ter começado com insatisfação de um ou dois alunos. Então, cuidar desse clima, cuidar dessa satisfação do colaborador, mostrando para ele o propósito, mostrando para ele a verdade, a transparência e os valores, é muito difícil a escola não conseguir reter, porque o professor vai estar feliz. Perfeito. E Bruno, se você tivesse que deixar uma dica para o gestor escolar que está assistindo a gente, esse é o seu momento, gestor escolar, escute. Se você tivesse que deixar uma dica, eu sou gestor escolar, eu tenho a minha cultura organizacional, eu criei a minha cultura, a minha missão, criei minha visão, criei meus valores, tenho meu referencial estratégico, mas ainda sinto que ela não é tão assertiva, eu sinto que ainda falta mais, e ela não sabe muito bem onde é que ela pode estar errando, né? Que dica você daria para esse gestor escolar? Posso ser sincero aqui, Amanda? Pode. Por favor. Assuma a culpa. Assuma a culpa que existe falha. Acho que você precisa, como mantenedor, vou olhar para cá, né? Agora que é olhando direto para o diretor. Direto, né? No olho do diretor escolar. Não vou fazer isso, não. Assim, assuma a responsabilidade, né? Entenda que você deve ter falhado em algum processo desse. Né? E passe a se dedicar mais a isso. Passe a conversar, a ouvir. E muitas vezes a falha ela é sutil, ela resolve com uma coisa fácil, com a comunicação. Passe a comunicar mais, passe a falar mais com a família, passe a falar mais com os professores, passe a falar mais com os alunos, passe a falar mais com a equipe administrativa. Então, assuma a responsabilidade e tenha uma atitude de comunicar. Se você já tem a cultura bem desenhada, né? Se você já tem, que foi a pergunta que veio com esse combo aqui, né? Já tem. Já tem com o negócio estruturado. Você é feliz com o seu desenho, com o seu referencial estratégico. E ainda a coisa não emplacou, você precisa comunicar isso melhor. Agora, se não tiver ainda, gaste tempo pensando, né? Gaste tempo escrevendo, gaste tempo olhando para você, olhando para os seus sonhos, olhando para a sua equipe. Chame a sua equipe e mostre o que você quer. Faça uma tempestade de ideias com eles, para que eles possam estar dizendo o que é que eles veem na escola,
para que a partir dali você desenhe um bom referencial estratégico. Existem aí diversas ferramentas para que você inicie e valide o seu referencial. Então, senta lá com a equipe e começa a escrever, começa a discutir, assim como você fez, provavelmente, no começo do ano para revisar o seu PPP. Você não faz isso só. Você comunica lá, você conversa com a equipe e constrói o documento. Perfeito. E o que você falou novamente foi o quê? Que ele precisa de tempo para fazer isso. Aí, mais uma vez, a gente volta a falar que com a Kedu, o gestor escolar, ele consegue ter esse tempo de dedicar para a educação, para a gestão, para a cultura organizacional. Ele consegue ter esse alívio para pensar e ter melhores ideias e colocar em prática o que ele tanto pensa, mas às vezes não tem tempo para colocar em prática. Então, a Kedu tá aí para ajudar, né? Ele precisa olhar para essas coisas que ele pode soltar um pouquinho, né? E a questão da gestão financeira de recebimento, ele pode soltar em paz quando você tem uma empresa como a Kedu. Deixa com a gente que a gente resolve. Deixa em casa aqui, né? Bruno, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a sua presença. Foi, assim, realmente muito esclarecedor. Acredito que não só para mim, mas para todo mundo que tá acompanhando a gente. Então foi um prazer receber você no KeduCast. E eu espero que seja só a primeira vez de muitas, né? Porque essa é a nossa terceira temporada, mas ainda vai ter a quarta, a quinta. E aí a gente pode vir tratar sobre outros assuntos e conversar muito mais sobre cultura organizacional. Porque a gente sabe que o que a gente falou aqui ainda foi pouco, né? É um assunto muito amplo que dá pra gente conversar ainda bastante pela frente. Tem coisa. Foi um prazer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Espero que não tenham entendido só o êxodo rural, mas tenham compreendido um pouco mais sobre cultura. Mas o êxodo rural marcou. O êxodo rural ficou também. E espero vir outras vezes a gente bater esse papo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Bruno. E queria agradecer também a você que está acompanhando o nosso podcast, né? O nosso 4º episódio da terceira temporada. Fica ligado que vem mais episódios por aí. São 7 episódios no total, essa nossa terceira temporada. Então, ainda temos mais alguns convidados para receber e outros assuntos para conversar aqui no KeduCast. Como sempre, vocês já sabem, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, @KeduOficial. Lá a gente posta diariamente novos conteúdos, informações sobre o mundo geral da educação, sobre gestão financeira. Então, você pode conferir todas as novidades por lá, assim também como você pode conferir todos os episódios e todos os cortes que a gente vem fazendo aqui do KeduCast. Confere também o nosso site, kedu.com.br. Lá tem conteúdo, artigo, blog, tudo gratuito para você baixar e poder se especializar e entender ainda mais sobre gestão educacional. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!